da minha alegria em estar aqui para falar de um tema que considero um tema candente, um tema de superlativa importância, pelo menos assim considero, e que se refere justamente ao Instituto da Delação Premiada. Como tenho meia hora, acredito 20 minutos, meia hora, não quero também cansá-los, terei que fazer da necessidade uma virtude para resumir alguns pontos que considero fundamentais a respeito do tema, não antes sem caracterizar o Instituto da Delação Premiada como um produto típico daquilo que se convencionou chamar de direito penal do inimigo, ou seja, de um Feindstrafrecht, um conceito esse que foi cunhado pelo professor Günther Jacobs. É comum dizê-lo, mas convém não esquecer. Já em 1985, vejam, 1985, portanto, lá se vão quase 35 anos, né, praticamente 35 anos, o professor Günther Jacobs, hoje professor emérito da Universidade de Bonn, na Alemanha, com quem tive o prazer de dialogar durante um certo período, Günther Jacobs, no artigo seminal, um artigo que, a bem da verdade, marcou toda uma geração de penalistas, intitulado Criminalização no estágio prévio à lesão de um bem jurídico. Esse artigo foi publicado numa prestigiosa revista alemã, a Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, que é a revista para a ciência conjunta do direito penal, uma das mais importantes revistas da Alemanha. Já nessa época, vejam, em 1985, o professor Jacobs chamava a atenção para a existência em todos os sistemas jurídicos contemporâneos, vejam, em todos os sistemas jurídicos contemporâneos, de leis criminalizadoras que não seguem a lógica do direito penal clássico ou do direito penal do cidadão, é dizer, do velho e bom direito penal liberal. Não, dizia o professor Günther Jacobs, essas leis, a bem da verdade, apresentam características muito peculiares. E que características são essas? Em primeiro lugar, a antecipação do âmbito de tutela penal sem a correspondente ou proporcional redução da pena. Em segundo lugar, a violação da máxima, a máxima de caráter liberal, cogitationes penam nemo partitur. Em terceiro lugar, o mais importante, a relativização de determinadas garantias materiais e processuais penais, garantias essas que são típicas de um Estado, são típicas e são caras a um Estado democrático de direito. Essas leis regem-se por propósitos eminentemente, fundamentalmente eficientistas e não estão preocupadas com a otimização de esferas da liberdade. Já não se trata propriamente aqui, dizia o próprio professor Günther Jacobs, já não se trata propriamente aqui de dialogar com o cidadão, mas sim de ameaçar um inimigo. Portanto, já não se trata propriamente aqui da prevenção de determinados delitos, mas sim da neutralização de uma fonte de perigo, e a expressão é do próprio professor Jacobs, como se, por exemplo, como se daria, por exemplo, em relação a um animal selvagem, a uma besta, a uma fera. A bem da verdade, direito penal do inimigo nada mais representa do que uma contradictio in terminis, porque já não se trata propriamente aqui da lógica jurídica. Na verdade, está-se diante aqui da lógica do combate e, portanto, da lógica da guerra. É preciso ter isso em mente. Segundo o próprio professor Günther Jacobs, os âmbitos nos quais o direito penal do inimigo se manifesta de forma mais veemente, de forma mais evidente, são os delitos sexuais, o tráfico ilícito de entorpecentes e, por excelência, os delitos de organização criminosa e o terrorismo. Ora, ao voltarmos os olhos para o nosso ordenamento jurídico, podemos constatar a precisão do diagnóstico, e entendo que o professor Günther Jacobs não defende o direito penal do inimigo, ele, na verdade, está descrevendo uma realidade que existe, até porque a sua influência é lumaniana, não é? Ao voltarmos os olhos para o nosso ordenamento jurídico, podemos perceber, portanto, a precisão do diagnóstico do professor Günther Jacobs, notadamente quando lemos a Lei 12.850 de 2013, que é a chamada Lei de Combate ao Crime Organizado. Por quê?
Porque nela estão presentes, a meu sentir, todas aquelas características elencadas por Günther Jacobs como típicas de um direito penal do inimigo. Não seria exagerado, portanto, se disséssemos, com profundo lamento, é bem verdade, mas com absoluto realismo, que a Lei 12.850 de 2013 representa uma das mais vigorosas manifestações no ordenamento jurídico pátrio desta tendência emergencial e autoritária denominada direito penal do inimigo. Evidentemente, eu não poderei discorrer acerca de cada um dos artigos, isso é evidente, da Lei 2.850 e de suas inconstitucionalidades, portanto, as nossas considerações cingir-se-ão ao domínio da delação premiada. Trata-se de demonstrar que esse instituto, como produto, como típico produto de um direito penal do inimigo, viola inúmeras garantias materiais e processuais penais. E quais seriam essas garantias? A primeira garantia, entendo que a primeira garantia a ser violada é o princípio, melhor dizendo, do Estado de Direito, esculpido no artigo 1º, caput da Constituição Federal. Constitui uma dimensão essencial do princípio do Estado de Direito a noção de que o Estado deve sim, evidentemente, não se defende aqui um abolicionismo penal, o Estado deve sim perseguir os delitos, mas não pode, evidentemente, fazê-lo a qualquer preço. Não pode o Estado, por exemplo, a pretexto de evitar a impunidade, valer-se de meios imorais na persecução dos delitos, equiparando-se em certa medida ao próprio delinquente. Como dizia o saudoso professor, catedrático da Universidade de Frankfurt e antigo vice-presidente da Corte Constitucional alemã, Winfried Hassemer, não é dado ao Estado valer-se dos mesmos meios empregados pelos criminosos, se não quer perder, por razões simbólicas, mas também por razões práticas, a sua superioridade moral. Um princípio que Hassemer resgata de autores como Radbruch e Eberhard Schmidt. Mas, meus caros amigos, minhas caras amigas, é justamente esta superioridade, esta proeminência moral que é posta em xeque por meio do Instituto da Delação Premiada. Pois, por meio de tal instituto, o que se vê, a bem da verdade, é um Estado com a devida vênia, um Estado inescrupuloso, que estimula, a mais não poder, o denuncismo por meio da oferta de determinadas vantagens, fazendo do vício uma virtude numa completa e absoluta inversão de valores. Os efeitos daí decorrentes são, lamentavelmente, absolutamente devastadores. Um Estado que abre mão dos seus preceitos éticos sociais, evidentemente, já não poderá exigir dos seus cidadãos um comportamento adequado ao direito, pois se o fizesse, incorreria, evidentemente, num venire contra factum próprio. Como eu posso exigir um comportamento ético, um comportamento adequado, se eu estou descumprindo determinados valores éticos sociais? Em termos de função da pena, vejam, as consequências são terríveis também. Pensem hoje na principal função da pena. Não é? A principal função da pena. O professor Paulo Queiroz poderia dar uma aula a respeito disso. Não é? Que é a função de prevenção geral positiva, o fortalecimento de determinados valores éticos sociais por meio do castigo. Ora, como é possível fortalecer esses valores descumprindo outros valores éticos sociais? Como é possível fortalecer determinados valores éticos sociais por meio de sentenças condenatórias que tomem por base a palavra de delatores comprados, entre aspas, quando não torturados pelo Estado, por meio de prisões preventivas que não possuem qualquer traço de cautelaridade? Como é possível isso? Me parece uma contradição enorme. Mas não é só. Há outros princípios também que são... Peço desculpas, eu estou um pouco gripado, mas outros princípios também que são violados pelo Instituto da Delação Premiada. O segundo princípio seria o princípio da legalidade na modalidade obrigatoriedade da ação penal. Vejam, o artigo 4º, em seu parágrafo 4º da Lei 2.850, de 2013, possibilita ao Ministério Público não oferecer denúncia, o professor Paulo Queiroz falou, né,
chamado em outros países de total immunity, né, imunidade total, não oferecer denúncia naqueles casos em que o delator não seja o líder da organização criminosa e tenha sido o primeiro a prestar uma efetiva colaboração. Pois bem, confesso que me perdi. Segundo princípio do... Pois bem, vejam que coisa. Então, a lei... Total immunity. Muito obrigado, exatamente. Imunidade total. Mas vejam, trata-se, a toda evidência, da introdução, não é, do princípio, ou melhor, da relativização do princípio da legalidade na modalidade de obrigatoriedade da ação penal, com a adoção, evidentemente, do princípio da oportunidade, ou, se prefere, do princípio da discricionariedade regrada. Aqui não há nenhuma novidade, vocês poderiam dizer, porciúncula, isso é absolutamente normal. Por quê? Porque a Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais, ela também relativizou o princípio da obrigatoriedade para adotar o princípio da discricionariedade regrada. Mas, meus caros amigos, uma coisa é a adoção do princípio da oportunidade para infrações de menor potencial ofensivo. Outra coisa é a possibilidade, a adoção do princípio da oportunidade para delitos de organização criminosa. Isso me parece bastante bizarro, com perdão da expressão, isso me parece abstruso, realmente. E vejam, a regra, como sabem, é o princípio da legalidade na modalidade de obrigatoriedade da ação penal. A exceção a esse princípio está na própria Constituição, está no artigo 98.1 da própria Constituição, não é, que permite, naqueles casos, naquelas hipóteses de infração de menor potencial ofensivo, permite-se a transação. Mas essa é uma exceção constitucional e, portanto, como exceção, deve ser interpretada restritivamente. Não poderia o legislador ordinário ampliá-la. Portanto, entendo que o consenso no âmbito do processo penal só nas hipóteses de infração de menor potencial ofensivo. O terceiro princípio violado pelo Instituto da Delação Premiada seria o princípio da igualdade. Vejam que coisa curiosa. Comecemos por uma pergunta muito simples. Quem são os delatores, em regra, não é? Como regra? Como regra, há honrosas exceções, evidentemente, mas como regra, o delator é justamente aquele que teve uma maior participação no âmbito da organização criminosa. Pois se assim não fosse, o delator não teria elementos suficientes para oferecer, né, que despertassem, elementos esses que despertassem o interesse do Ministério Público em celebrar um acordo. Como sabem, a delação premiada não é um direito subjetivo. O Ministério Público pode escolher com quem quer celebrar acordos de delação. Pois muito bem, mas o que a prática tem demonstrado? A prática tem demonstrado que esses delatores, que foram exatamente, em regra, aqueles que tiveram uma maior participação no âmbito da organização criminosa, esses delatores recebem penas iguais ou menores do que aqueles sujeitos que tiveram uma participação absolutamente marginal no âmbito da organização criminosa e que, por isso mesmo, não tinham elementos suficientes para despertar no Ministério Público o interesse em celebrar um acordo. Isso viola frontalmente o princípio da igualdade. Vejam que a pena do colaborador não se explica nem pela teoria da retribuição, não se trata, evidentemente, de uma compensação da culpabilidade, não se trata disso, nem pela teoria da prevenção geral positiva, nem pela teoria da prevenção geral negativa, nem pela teoria da prevenção especial positiva e nem pela teoria da prevenção geral negativa. Quer dizer, a pena do delator explica-se simplesmente por uma razão pragmática, ou seja, a sua colaboração para fins probatórios. Isso é absurdo, isso é absurdo.
O quarto princípio violado pelo Instituto da Delação Premiada seria o princípio da legalidade na modalidade e retroatividade da lei penal mais gravosa. Vejam, no Brasil nós temos assistido a alguns acordos de colaboração premiada que têm por objeto hipotéticos fatos criminosos anteriores à lei, como sabem, a Lei 2.850 é de 2013. Portanto, são acordos que têm por objeto hipotéticos fatos criminosos anteriores a 2013. Vejam que, em relação ao delator, trata-se de norma que retroage para beneficiá-lo, mas não em relação ao delatado. Aqui tem-se claramente uma norma que retroage para prejudicá-lo, o que viola, evidentemente, o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, da lex gravio. É claro que vocês poderiam dizer, os senhores e as senhoras poderiam dizer o seguinte: olha, Porciúncula, mas essa não é uma norma de caráter material, mas sim uma norma de caráter processual, portanto, aplica-se a máxima tempus rest actum. Vejam que a doutrina e jurisprudência utilizam um critério muito simples. Será uma norma de caráter material toda aquela que implicar a redução ou a expansão do poder punitivo. Portanto, aplicando-se tal critério, essa seria uma norma de caráter material. Mas vejam que mesmo que se tratasse de uma norma de natureza processual, mesmo assim, nós poderíamos defender o princípio, como muitos defendem, o princípio da irretroatividade, nesse caso, da lei processual penal mais gravosa. Um notável jurista português chamado Américo Taipa de Carvalho dizia o seguinte, que a aplicação indiscriminada da máxima tempus rest actum para qualquer norma de natureza processual parte da obtusa visão de que essas normas possuem natureza meramente adjetiva, ignorando, portanto, que essas normas podem se implicar em violações de direitos e garantias fundamentais do cidadão. Aqui no Brasil, muitos autores defendem, o próprio professor Paulo Queiroz, que estava aqui, o professor Paulo Queiroz defende o princípio da irretroatividade da norma processual, vejam, processual penal mais gravosa, também no direito comparado, o próprio professor Günther Jacobs defende essa ideia. Na Espanha também, o meu querido mestre, meu querido professor Santiago Mirpuch, né, dentre outros. Mas eu queria chamar a atenção para uma belíssima decisão da Suprema Corte Americana. Vejam o que a Suprema Corte Americana diz em Collins versus Youngblood. A Suprema Corte Americana diz o seguinte: no que diz respeito à lei processual que afeta questões de substância ou de direito substantivo, o verdadeiro alcance não é estender a cláusula de proibição da retroatividade à lei processual, mas advertir que a mera classificação de uma lei com o rótulo de processual em oposição à lei material não exclui automaticamente tal lei do alcance da cláusula. Essa é uma decisão, eu achei uma decisão muito, muito interessante. Mas, meus caros amigos, minhas caras amigas, o Instituto da Delação Premiada também ele produz uma grave subversão dos papéis tradicionalmente atribuídos aos sujeitos no âmbito do processo penal. Se não vejamos, vejam os imputados. Os imputados, sejam eles culpados ou inocentes, temerão os custos e os riscos de um processo penal e sentir-se-ão seguramente coagidos, quase que coagidos, a celebrar acordos de delação premiada, abdicando assim de direitos e garantias fundamentais, como presunção de inocência, contraditório, ampla defesa, todas essas garantias, como sabem, consubstanciadoras do princípio do due process of law. E os advogados? É preciso também fazer uma crítica à nossa classe, não é? É preciso fazer uma crítica. Os advogados terão o seu trabalho, para alguns certamente facilitado, e ainda assim manterão o padrão de seus honorários, correndo-se o sério risco, de que na busca por um acordo rápido acabem priorizando interesses pessoais em detrimento do interesse de seus clientes. Mas o que me parece mais absurdo é que, vejam, defesa e acusação unirão esforços para que o sujeito se declare culpado. Numa completa e absoluta
violação do princípio do sistema acusatório, que, como sabem, como diria um grande processualista italiano, Franco Cordero, em sua obra Procedura Penale, consiste numa espécie de espetáculo dialético, não é? O espetáculo dialético cujas características marcantes, como sabem, consistem não só na rígida separação entre juiz e acusação, mas também na possibilidade de contraditório e na possibilidade de resistência, ou seja, na possibilidade de defesa. Mas como é possível isso se própria defesa e a acusação estão unindo esforços para que o sujeito se declare culpado? E o Ministério Público? O Ministério Público, por vezes, evidentemente, nem sempre, mas por vezes, abdicará do seu papel constitucional de demonstrar, em juízo e em contraditório, a responsabilidade, a culpabilidade de um determinado sujeito. Ao invés disso, em alguns casos, procurará atuar diretamente sobre os investigados para transformá-los em colaboradores e, assim, em fonte de prova. Muitas vezes as estratégias utilizadas para tanto são reprováveis. Eu destaco duas aqui. O que se chama nos Estados Unidos de overcharging, não é? Que nada mais é do que o abuso do poder de denunciar e o sobredimensionamento da imputação, e também dou dois exemplos, não é? de overcharging, de sobredimensionamento da imputação. Não é? Desconsidera-se, por exemplo, a continuidade delitiva, imputando-se delitos em concurso material. Os senhores já devem ter visto isso muitas vezes. Ou então, desconsidera-se o concurso aparente de normas numa tentativa de punir o mesmo fato duas vezes, um bis e idem. E o que é o bluffing? O bluffing é, como diz a expressão em inglês, é o ato de blefar, é o ato de mentir. Não faz muito tempo, isso é bastante lamentável, né, que ilustres membros do Ministério Público anunciaram com enorme regozijo o seguinte, vejam, a expressão não é minha, isso está na Folha de São Paulo, e não tem muito tempo que isso ocorreu. Lançamos um grande 171, na cabeça de presos da Operação Lava Jato. O que consistia esse grande 171? Né? Consistia no seguinte, vamos imaginar duas pessoas, A e B. Eu digo para A que B está prestes a fechar um acordo de delação premiada, e digo a mesma coisa para B. Né? Por meio desse truque, né, gera-se uma espécie de corrida, e digo mais, olha, só a possibilidade de um acordo. Só a possibilidade de um acordo. Né? É uma clara aplicação da teoria dos jogos, mais especificamente do dilema do prisioneiro no âmbito do processo penal. Nesse caso, literalmente, do dilema do prisioneiro. Né? Então, vejam, eu digo para A que B está prestes a fechar um acordo de delação premiada e digo mesmo para B, que A está... Só que nenhum dos dois quer, na verdade, celebrar um acordo. O que isso gera? Isso gera, evidentemente, uma corrida pela delação. Isso gera uma corrida pela delação. Eu indago aos senhores, existe um dos pressupostos da delação premiada é a voluntariedade? Existe voluntariedade nesse caso? Parece-me que não. Parece-me que não. Gera-se, assim como eu disse, uma espécie de corrida, não é, pela delação e transforma-se, lamentavelmente a expressão é dura, mas é adequada para o caso, transforma-se o processo penal, lamentavelmente, numa espécie de mercado persa, numa espécie de bazar, não é? Onde o único lema possível, como diria um professor americano, é first in, best out, ou seja, quem chegar primeiro leva. É isso que nós queremos transformar, porque é isso que estamos fazendo, nós queremos transformar o nosso processo penal num mercado persa, num bazar, é isso que estamos fazendo. E os magistrados? Alguns magistrados, evidentemente, apoiarão o Instituto da Delação Premiada e, em conúbio com o Ministério Público, decretarão prisões preventivas sem qualquer traço de cautelaridade, cuja única finalidade será fazer com que o sujeito celebre um acordo de delação premiada. Alguns magistrados, inclusive,
poderão se sentir inclinados até a sentenciar de forma mais severa todo aquele que ouse demonstrar em juízo a sua inocência. Portanto, sob tal ponto de vista, o direito à defesa se transforma num verdadeiro insulto. Por fim, a sociedade, evidentemente, aplaudirá o Instituto da Delação Premiada e dirá que se trata de uma medida excepcional, mas de uma medida absolutamente adequada para combater crimes que supostamente colocam em xeque o próprio Estado de Direito. Entretanto, a sociedade não perceberá, meus caros amigos, minhas caras amigas, o paradoxo daí resultante. É que, para se combater delitos que supostamente minam as próprias bases do Estado de Direito, inúmeros direitos e garantias fundamentais são violados e que constituem justamente a base, o fundamento do Estado de Direito. Aqui eu lembro de uma máxima de Nietzsche, não é? Quando Nietzsche dizia, em Para Além do Bem e do Mal, Nietzsche dizia: aquele que combate monstros deve acautelar-se para também não se tornar um monstro. Quando se olha muito tempo para um abismo, o abismo olha de volta para você. Bem, são essas considerações. Eu não quero cansá-los, evidentemente. Hoje é sexta-feira. Eu comecei falando do professor Günther Jacobs, não é? No grande mestre Günther Jacobs. Nós costumamos cultuar, não é, os grandes mestres alemães, espanhóis, italianos, portugueses, enfim, mas às vezes acabamos esquecendo os nossos, né? Os nossos grandes juristas, e eu queria terminar justamente com um grande jurista, um grande brasileiro, um grande nordestino, um grande sergipano, que foi justamente Tobias Barreto. Né? Tobias Barreto tinha uma frase que até pouco tempo me parecia bastante enigmática, né? Mas que passei a entendê-la, né, no momento em que comecei a estudar o Instituto da Delação Premiada. Tobias dizia o seguinte: se queremos entender os fundamentos da pena, devemos antes entender os fundamentos da guerra. Claro, Tobias fala da pena por antonomasia, né? Pars pro toto, a parte pelo todo. Poderia ter dito: se queremos entender os fundamentos do direito penal, devemos antes entender os fundamentos da guerra. Estivesse Tobias vivo hoje, certamente diria: se queremos entender os fundamentos da delação premiada, devemos antes entender os fundamentos da guerra. Eu agradeço imensamente a atenção.